O que acontece quando eu escolho uma carreira profissional, me formo, mas não consigo desenvolver a minha profissão? Sempre existe uma instabilidade que eu não consigo me posicionar no mercado ou até mesmo me recolocar. Muitas vezes é a falta da reverência aos nossos antepassados, à história deles. Eu vou citar o meu caso aqui. Eu venho de uma família, o meu sistema, as mulheres e os homens, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, eles trabalhavam no campo, na roça. Então era uma vida muito pesada, sofrida mesmo ali no campo. Eu trabalhei muitos anos na roça. Em um outro vídeo eu até conto um pouquinho mais sobre essa minha trajetória profissional. Então, eu sempre olhava com aquela visão de dó para eles, que eu tive essa oportunidade e eles não tiveram. Então, eu fico sempre presa, ficava sempre presa a essa história e é como se eu não tivesse força mesmo de seguir a minha carreira. Então, era tudo muito difícil. A questão de estudar, a questão de trabalhar, de me colocar, me posicionar no mercado. Então, como eu era a primeira mulher ali do meu sistema, e eu acredito que seja também da parte dos homens, né? A me formar, claro que depois vieram outras pessoas, mas eu fui a primeira pessoa, então para mim era muito difícil, era como se tivesse uma mão puxando para trás, no sentido de que reverencie a história dos seus antepassados e faça algo diferente, mas eu me sentia muitas vezes até culpada por ter essa oportunidade diferente dos meus antepassados. Outra questão, outra percepção sistêmica é como que está a sua criança interior. E por que isso é muito importante? Eu vejo nas minhas constelações, e isso é muito frequente, essa questão da criança ferida. Então, quando a gente vai para o adulto, se a gente não está com essa criança interior cuidada, nós sempre vamos estar ali gerando essa mesma emoção, porque nós adotamos isso da infância e carregamos com nós até nos tornarmos adulto. Então a gente fica sempre relembrando essa emoção. Um exemplo, sua infância, como que ela foi? Seu pai, sua mãe te repreendia, colocava você de castigo, você teve momentos de pressão na escola, então é como você relembrasse de todo esse sentimento, de toda essa emoção quando você vai para a sua carreira profissional. Então, quando você tem um cargo onde exige essa pressão, você não sabe lidar com isso, porque você sempre fica conectado àquela emoção lá de trás, do seu passado. Então, é necessário olhar para isso e ressignificar essa emoção para você conseguir olhar para a sua vida. Porque a criança, ela não consegue lidar com o trabalho, ela não consegue ter sucesso, né? Ela fica sempre ali com muito medo, sempre fica ali quietinha no canto, esperando que alguém faça por ela. Então é necessário olhar também para essa criança interior, para ver como que ela tá, né? E você, depois que você olha para isso, você como adulto, você consegue cuidar da sua criança interior, porque ela sempre vai estar aí dentro de você, querendo que você olhe para ela e cuide dela, ok? Tem outras percepções sistêmicas também, que é do relacionamento com os nossos pais. Como que é a sua relação com a sua mãe? O porquê que isso é muito importante? A nossa mãe, ela nos nutre, é a primeira pessoa com que nós relacionamos e se abastecemos da força dela. Então, quando a gente não tem a força da mãe dentro de nós, é muito difícil a gente ter energia e força para olhar para a nossa profissão. E quando a gente se abastece da força da mãe, é a vez de se abastecer da força do pai, porque é a segunda pessoa com que nos relacionamos. O pai, ele leva para a vida, é aquela pessoa, é aquela força que vai fazer você conquistar o mundo, o sucesso. Então, como que está o seu relacionamento com os seus pais? Existe aí uma mágoa muito antiga? Então, olhe para isso nas constelações, que vai poder te ajudar, porque muitas vezes só precisa ter aí um olhar, uma reverência para os seus antepassados, e é por isso que você não consegue se desenvolver e ter essa força de olhar para a sua profissão. Tem um outro vídeo que eu falo um pouquinho sobre a percepção sistêmica em relação ao nosso nascimento, que eu vou estar postando aqui durante a semana. Mas espero que esse vídeo tenha aí te ajudado a refletir um pouquinho sobre essa questão da sua carreira, por que ela não alavanca, ok?